Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui de volta, né? Então demos ali um pulo rápido em casa e estamos de volta. Que nós possamos seguir sempre com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Convido você nesse momento para estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, nós vamos ler apenas o versículo 18. Jeremias 31, 18, diz assim a palavra do Senhor: Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Deus me converte e serei convertido, é o tema da nossa mensagem. Vamos orar neste momento. Pai querido e santo, em nome de Jesus, agradecemos por esse versículo da Tua palavra que lemos, Pai, e pelos demais versículos que iremos ler ao longo desta mensagem. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja nos iluminando, esteja nos conduzindo ao entendimento, ó Pai, da Tua vontade, da Tua palavra. Que o Senhor seja, Deus, conosco, esse grupo de menos de 10 irmãos que se encontra aqui no templo, nos dando apoio aqui no som instrumento, no louvor, na mídia, na transmissão, bem como também os Teus servos, Pai, que se encontram em um grupo bem maior, embora espalhado por diversos bairros aqui de Fortaleza, nos seus lares, acompanhando nesse momento, ó Deus, este culto, atentos ali, ó Deus, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações e que esta palavra fiel e verdadeira venha fazer transformação, venha gerar conversão, venha gerar mudança nas nossas vidas cada vez mais, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Nós Te agradecemos pelo Teu consolo, pelo Teu conforto, por tudo que alguns têm experimentado de forma mais intensa, mas têm sentido, Deus, o Teu consolo, o Teu conforto, e nós Te rendemos graças por isso, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da Sua igreja. Tenha misericórdia de todos da nossa família, especialmente daqueles que não Te conhecem, Pai. Pedimos pelo quebrantamento dos seus corações, que o Teu Santo Espírito possa lhes quebrantar, que o Teu Santo Espírito possa falar aos seus corações da necessidade que cada um tem de ser alcançado e receber a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, a quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, estudando os reformadores, né, vendo as suas teses, vendo a sua linha de raciocínio a respeito das correntes, né, teológicas que nós bem conhecemos, eu defini o seguinte, né, não foi nada que de repente eu tenha pego de alguém que teve essa definição, é a minha compreensão, mas eu coloquei aqui o seguinte, né, que os reformadores modernos, eles têm uma máxima que eu acho interessante. Pode até ser que os próprios reformadores, ou alguém que seja seguidores do reformado, vai discordar de mim, mas eu compreendo assim, eu vejo assim, dentro dessa corrente mais moderada dos reformadores, e vejo isso como uma máxima e procuro entender dessa forma. Eles dizem que todo crente sincero leva consigo por toda a vida de pregação um pouco de Hermínio e um pouco de Calvino. Dizem, todos somos herminianos quando estamos pregando para os pecadores.
Ou seja, todos nos posicionamos dentro daquela visão de que o homem tem que se arrepender, de que o homem tem que se converter, de que o homem tem que tomar uma decisão, ele precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então Hermínio falava exatamente isso, que o homem precisava, que o homem era quem decidia, que o homem tinha que tomar aquela decisão. E todos somos calviniano ou calvinista quando estamos orando, porque quando estamos orando, nós estamos ali falando o quê? Pai, tenha misericórdia do meu irmão, da minha mãe, Senhor, toca no coração dela. Senhor, se o teu Espírito não tocar no seu coração, Pai, eu sei que se o Senhor não converter, ele não vai se converter. Deus, move o teu poder sobre ele, faça ele entender a tua mensagem. Ou seja, nós estamos dizendo que é o Deus soberano, que é o Deus poderoso, que é o Espírito Santo, que de fato faz esta obra gloriosa de converter o homem, de convencer e de converter o homem. Eu penso que se Calvino e Hermínio tivessem vivido na dispensação da lei, Calvino teria sido sacerdote e Hermínio teria sido profeta, dentro daquela visão da lei. Calvino, o grande sacerdote do Senhor, e Hermínio, o grande profeta. E por que eu digo isso? O sacerdote chega diante de Deus e apresenta o pecador dizendo: olha, Senhor, tem misericórdia, tu és soberano, justo, Senhor, mas este pobre homem não sabe discernir a mão direita da esquerda, mas aqui está a sua oferta voluntária pelo pecado, concede a ele, Senhor, a tua graça. O sacerdote assim fazia, pegava a oferta, o holocausto daquele que chegava ali confessando a sua culpa e apresentava ali diante de Deus, mostrando que se tratava de um pecador que estava reconhecendo a soberania de Deus e que Deus pudesse ter misericórdia e derramar da sua graça. O profeta, por sua vez, chega diante do pecador e apresenta a Deus dizendo, olha a diferença, o sacerdote chega e apresenta o pecador a Deus, através do seu sinal de oferta, e o profeta chega diante do pecador e apresenta Deus a este pecador dizendo, Deus é santo, mas você é pecador, você pecou contra ele, você o negou, você está separado de Deus, se arrependa, se converta, você é digno de morte, se você não se converter, você irá para o inferno, não desperdice a oportunidade, é você quem tem o poder de decidir, é você quem escolhe ir para o céu ou não. Ou seja, o profeta transmite esta mensagem dizendo exatamente, dando exatamente a sentença, dizendo que ele está condenado e que ele é o único responsável pela sua condenação. Sendo ele o único responsável pela sua condenação, ele também é o único responsável pela sua decisão. O profeta faz dessa forma. Então, queridos, a Bíblia não se nega em dizer que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, em ações humanas. Ela vai nos conduzir no equilíbrio em todo o tempo nesta linha de raciocínio. A vida e a morte estão nesta linha tênue. Não tem como falar tal verdade negando outra verdade. A Bíblia é um livro maravilhoso, inesgotável, e nunca estaremos seguros em ensiná-la sem considerar todo o seu contexto, de Gênesis a Apocalipse, observando o gênero literário, cultura, época, governo teocrático, monárquico, totalitário, etc. Esta palavra, Bíblia, o livro santo, atravessou todas as culturas e chegou até nós, porque apesar de nela estar e considerar pontos culturais da época em que ela foi escrita, ainda assim, como palavra viva de Deus, ela é supracultural, isto é, está além, muito acima da cultura, ela não se deixa moldar pela mesma,
sua integridade é independente, suas linhas e entrelinhas são inerrantes, porque ela é a absoluta em tudo que diz, porque é a palavra de Deus. Deu para entender, irmãos? Embora ela considere, embora ela tenha aceitado o contexto em que ela foi escrita, comportando nela o comportamento, o estilo literário da época, a língua da época, o costume da época dos seus profetas, dos seus sacerdotes, que eles não eram homens diferentes dos outros homens no que diz respeito ao comer, ao beber, a ter as necessidades. Mas a Bíblia, no momento da sua inspiração, ela não se moldou à cultura da época, nem tampouco poderá se moldar à cultura atual. Ao mesmo tempo e sem contradição alguma, em que a Bíblia nos revela a soberania de Deus, dizendo que o homem está morto nos seus delitos e pecados e, portanto, impossibilitado de reação em direção a Deus, a menos que Deus o desperte, a menos que Deus o acorde do sono e nos vivifique, nos tire do estado de morte, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Paulo ali empregando o verbo no sentido de estar falando para os que estavam, de vós estáveis, vocês estavam mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados, mas ele vos vivificou estando vós nesse estado. Paulo ali confirma que um morto não tem reação em si mesmo, a menos que alguém que tem vida para dar diga: levanta-te, torna-te alma vivente. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Porém sabemos que o estado de morte em que o homem se encontra, ele é o único responsável pela sua condenação, e assim permaneceria se o Deus gracioso e bom não tivesse provido o meio para o seu resgate. Mas vale lembrar que, caso não se converta com toda a oportunidade dada por Deus, o seu fim é morte eterna. Vamos ler o Salmo 7, versículo 12. Salmo 7, versículo 12. Eu tenho a impressão que esse microfone vai falhar. Eu comprei as pilhas e esqueci de trazer novamente. Mas se ele falhar, eu pego esse aqui, tá bom? Salmo 7, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Estou em Isaías, vamos voltar um pouquinho. Salmo 7, versículo de número 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, armado e teso está o seu arco. Este Sir que está aí, indica a culpa do homem, ou seja, ele é culpado, ele é responsável por sua decisão em direção à vida, assim como foi em direção à morte, quando desobedeceu a Deus, e por conta desta desobediência, recebeu o castigo merecido, que é a morte. Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gracioso, bondoso, misericordioso de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Por conta disso, meus irmãos, assim como Deus o lançou fora do jardim logo que pecou, morrendo para o propósito inicial de Deus, assim também, terminados seus anos aqui na terra, não havendo nele arrependimento genuíno, provado pelos frutos da conversão, ele será lançado como um ímpio nas profundezas do grande abismo chamado de inferno. É o que diz o Salmo capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Alguém poderia argumentar: mas pastor,
A palavra inferno, Sheol, no Antigo Testamento significa sepultura. Sim, concordo com você. Mas para a sepultura vai também os justos, mas não para o inferno. Inferno se refere, portanto, a uma profundidade além da sepultura, onde é colocado o corpo tanto do justo quanto do ímpio. Ou seja, inferno, quando se refere à sepultura, apenas o estado físico, vai dizer o texto sagrado que também os justos foram lançados nesse Sheol, nesse lugar dos mortos. Mas o texto aqui está se referindo aos ímpios. Mas há textos, quando se refere ao Sheol, sepultura, fala que os justos também serão lançados. Quando se refere apenas ao estado físico, aquela sepultura cavada por mãos humanas. Mas o versículo aqui se refere realmente a um lugar de tormento, a um lugar de separação, a um lugar de sofrimento, que será lançado os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus. Então nem sempre o termo inferno no hebraico ou aramaico do Antigo Testamento, ou Hades no grego no Novo Testamento, se refere à sepultura física, mas também a um lugar de castigo, de separação eterna. O profeta Jeremias via desse jeito assim o seu povo, como alguém rebelde, alguém separado, e alguns que, seguindo ou trilhando o caminho da impiedade, seria lançado nesse lugar. Ele sabia que se não fosse pela misericórdia e a graça de Deus, nenhuma alma se salvaria. Ele fala isso no seu livro de Lamentações, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Converte-nos, Senhor, a Ti, que retornaremos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e está sobremaneira irado contra nós. Senhor, converte-nos. É o Senhor que tem o poder de converter os nossos corações, a menos que o Senhor tenha decidido permanecer sobremodo irado contra nós. Em outras palavras, se o Senhor decidiu permanecer sobretudo irado contra nós, o Senhor está agindo com justiça. Então tenha misericórdia de nós. De fato, irmãos, Deus esteve muito irado contra nós, ao ponto de consumir-nos sem oportunidade alguma, e ainda assim continuava sendo justa a sua decisão, porque Ele é um justo juiz, como diz o Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Todos os dias Deus expressa um pouco da sua ira, na sua justiça. Mas o amor de Deus por nós fez com que Ele mesmo assumisse o dano da morte, de modo que sua ira, sua fúria caísse sobre o seu amado Filho Jesus. Mas isso não significa que a ira de Deus está totalmente aplacada, pelo menos contra os que continuam rebeldes. Não, Deus continua irado contra o pecado e o pecador teimoso, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36, não diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, como o nosso teologismo popular costuma dizer. João capítulo 3, versículo 36 diz que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, o homem, e não o pecado, essa coisa abstrata. Então podemos refazer o nosso teologismo informal e dizer que Deus odeia o pecado e está bastante irado contra o homem pecador que continua na teimosia do seu coração impenitente. Mas nós queremos sempre dar aquela nosso teologismo de enfeitado para poder tentar amenizar, mas nessa amenização parece que a gente acaba endurecendo mais os corações. Olha, Deus
Odeia o que você faz, mas ele te ama. Aí, me ama, tá bom, vou continuar fazendo o pecado. Ele só deu o pecado, ele não tem raiva de mim, né? Ele não tem ira contra mim, então eu vou continuar pecando. Deus odeia o pecado e está irado contra o homem que comete o pecado. Agora, ele se manifestou em graça e em misericórdia e continua. Mas o que nós estamos vendo, e o que nós vamos ver nos textos sagrados, é que se o homem continuar, o arco de Deus já está armado. E será disparado sem misericórdia. A ira de Deus está junta em taças, como diz lá em Apocalipse. Está barrada pela graça de Jesus Cristo. Agora, queridos, ao mesmo tempo em que a Bíblia nos responsabiliza por essa atitude de se levantar, de dar um passo à frente em direção à vida que é Jesus, uma vez considerando que nós somos culpados, e fomos nós quem pecamos, ou quem pecou, e desobedecemos aos mandamentos do Senhor, e portanto, somos nós que temos que tomar a decisão. No entanto, esta decisão seria inútil, se o Senhor não tivesse sinalizado para nós, de que a porta do arrependimento e salvação estava escancarada, estava aberta. Por isso que quando Cristo deu a sua vida por nós lá no Calvário, o véu do santuário, a barreira de separação se rompe, se rasga de alto a baixo. E por isso diz Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ou seja, Deus disse, está aberta a porta. Deus abriu a porta da oportunidade para o homem. É claro, seria inútil o homem tentar entrar no céu, entrar na porta, se essa porta tivesse mantida fechada por Deus. Deus abriu a porta da oportunidade da salvação. Por isso a mensagem de Jesus ao convidar ao pecador foi: vinde a mim todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, oprimido, venham que eu vos aliviarei, conforme está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Mas também deixa claro que, irmãos, que ninguém virá a ele, Jesus deixa isso bem claro, se o Pai, o Espírito não o trouxer. Capítulo 6, versículo 44. Por isso que é importante a intercessão nossa, especialmente por aqueles que nós amamos muito, que são os nossos familiares, para que Deus quebrante, para que Deus toque. E Jesus assegura em João 6,37, e todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É Deus quem gera a conversão no coração do pecador arrependido. É o Espírito de vida que é parte de Deus, que nos conduz, ou que nos faz nascer de novo. Do contrário, não veremos o céu, como disse o Senhor Jesus para o renomado rabino, chamado Nicodemos, conforme João capítulo 3, versículo 3. Em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. A palavra da pregação, a palavra de Deus é quem vai em busca do pecador. Por isso, o mandamento do Senhor: ide e pregai o evangelho. Ide e anunciai a palavra, a boa nova a toda criatura. E o Espírito que conduz essa palavra nos nossos lábios, na nossa vida, nos pés que conduz as boas novas, conforme João 16, versículo 8, é o Espírito que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E este despertamento e reconhecimento e entendimento por parte do homem, de quem ele é, de que ele é de fato um pecador, quando ele reconhece o seu estado, a sua condição, que vem pela pregação da palavra, isso realmente vai gerar o novo nascimento, a conversão, quando o pecador ele é tocado pela palavra, e não por um evento cujo propósito é gerar emoção nas pessoas, comoção nas pessoas, é pela palavra. Romanos 10, 7, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Por isso que muitas pessoas nesses movimentos, que fazem aquelas festas, enfim, se emocionam, levantam, nós mesmos, nós que não somos uma igreja da emoção, nós já tivemos tanta experiência assim, não é? Em retiro, madrugada, aquelas meninas chorando, e a gente fica emocionado, porque a gente deseja mesmo a conversa. Não aconteceu nada, um momento emotivo, um momento de diversão. Estou dizendo que a gente tem que agora
seguir uma linha dura e tudo, e não ter essas questões. Não, não é nada disso. Mas é para justificar que, de fato, a conversão, irmãos, só acontece pela palavra. Então, cuidado quando você abrir a sua boca para criticar a mensagem, a pregação. Porque o pecador algum se converte se não for pela pregação da palavra do Evangelho. Não pense que o pecador vai se converter por causa de movimento, de festa, de coisa, de amparato, de competição da igreja com o mundo, querendo fazer coisa para poder chamar a atenção. Vamos levar a igreja a um movimento para que o governo, para que o Estado, na próxima pandemia, considere a igreja essencial e tal. Nós não precisamos provar nada disso. Nós temos que continuar pregando a palavra. Nossa missão aqui é pregar o Evangelho. É pregar a palavra para que os pecadores se convertam pela mensagem do Evangelho. É claro que a igreja, ela deve estender essa mensagem por meio dos frutos do amor, regado pelo amor, pelo viver de santidade e de integridade. Nada disso é dispensado, nada disso é dispensado. E como diz o Salmo 103, versículo 3 e versículo 4, é Ele quem perdoa todas as tuas transgressões, quem redime a tua vida da perdição. É Deus quem perdoa todas as tuas transgressões e redime a tua alma, meu amigo, da perdição. Esta remissão vem pela fé, a fé salvífica, resultado da palavra da pregação ouvida e aceita. Quando essa fé salvífica entra no homem, ele acorda, ele desperta do sono, é aquela consciência turva, entenebrecida, sendo despertada pelos raios de luz do Espírito Santo. Então vem a busca, nasce o desejo de alimentar-se, de comer do pão da vida. É aí onde a responsabilidade do homem é aguçada. Mas não significa que aconteceu necessariamente a conversão, mas agora ele já é capaz de, por Deus, de buscar a Deus, porque ele foi despertado pela palavra. Agora, o que vai acontecer daí para frente, nós chamaremos de conversão ou não. Mas no nosso entendimento humano é que quando alguém vem para a igreja, quando alguém é despertado para ouvir o Evangelho, para receber o estudo bíblico, ele foi despertado por Deus. Ele está tendo uma grande oportunidade. E ele pode tomar aquela decisão. A conversão, como João disse para os que chegaram até ele lá no Rio Jordão, quando ele pregava, os soldados, o que nós faremos? João disse, produzam frutos dignos. Produzam frutos que revelem, que mostrem que vocês realmente nasceram de novo. Que vocês realmente estão fazendo uma confissão verdadeira, que vocês se arrependeram. Então é a partir desse despertar, desses raios de luz, né? Você sai para pregar o Evangelho e você pode estar ali sendo instrumento de Deus para estar despertando pessoas para buscar ao Senhor. Então ela pode receber o estudo bíblico, ela pode vir à igreja, e o que vai acontecer depois disso é o que nós chamaremos de conversão ou não, de novo nascimento ou simplesmente um despertar para responsabilizá-la pelos seus atos, pois de fato todo homem é culpado diante de Deus, e como devedor ele deve buscar a reconciliação com o seu Senhor. Por isso que Deus ordena a igreja a pregar o Evangelho. Por isso que Jesus Cristo diz que esse Evangelho do reino deve ser pregado em todo mundo, em testemunho de mim, então chegará ao fim. Não é que o mundo todo vá se converter, não é que todas as pessoas que ouvirem, mas é necessário que elas ouçam e rejeitem ou aceitem. Deus quer que elas sejam responsáveis. Há os que nascem apenas pelas emoções, mudam de um estado emotivo para outro religiosamente, como disse Charles Spurgeon. E quando as emoções morrem, ela morre junto. Como muitos aceitam naquele momento emotivo, mas as emoções elas não permanecem. É semelhante àquela historiazinha, um folheto que nós distribuímos há um tempo atrás aqui. Da historiazinha lá do trenzinho, né? Que é igual aquela pessoa que, ao invés de andar pela fé, quer andar pelas emoções. Ou seja, o que conduz ela não é a fé, são as emoções. Aí o folheto diz o seguinte: olha, a locomotiva do trem seguirá em frente independente dos vagões. Agora seria loucura tentar os vagões conduzir a locomotiva. Assim também é o crente quando ele tenta conduzir a sua vida pelas emoções. Ou seja, só emoções.
Quando as emoções passam, nasceu em um movimento de emoção, quando os movimentos emocionais passarem, ela morre junto. Foi a compreensão de Spurgeon. Mas os que nascem do Espírito têm vida eterna garantida, porque o Espírito de vida agora habita nela. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Romanos 8, versículo 1 e versículo 2 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Preste atenção, o Espírito de vida passou a habitar naquela pessoa, e por isso não há nenhuma condenação, porque ela recebeu o Espírito de vida. Aí na Bíblia tem alguns textos que nos parece dar ao homem o poder de decisão, como que dizendo ele, na sua arrogância pecaminosa, e enganosamente achando que está no controle: eu decido ser salvo ou não. Mas esta atitude ele não tomaria se antes não tivesse acontecido a iniciativa do Deus misericordioso e compassivo na sua vida. O homem sem Deus, como diz aquela canção do irmão Antônio cantava, né? É uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento levar. Eu decido a minha vida, você não decide nada. E feliz aqueles que dizem: eu não decido, Deus ajuda a tomar uma decisão. Esses são felizes. Mas aqueles que se arrogam: eu decido, eu estou no controle, porque é tudo que o homem mais quer. Muitas vezes ele diz: é Deus que dirige a minha vida, mas a gente sabe que não é. Ou seja, na prática é ele, mas a gente sabe que soberanamente é Deus. Ele não dirige coisa nenhuma, mas para sua própria condenação, Deus deixa ele dirigindo. Ele achando que está no controle, ele achando que está sendo o rei, mas ele está indo para o abismo. Então é nesse sentido que nós entendemos: Deus é que controla, Deus é que é o Senhor absoluto. Agora o homem é uma folha seca que o vento leva para onde quer, o homem sem Deus. Se afirmasse aqui, meus irmãos, que era tão somente uma decisão do homem, então estaria dizendo que o homem estava no controle. Isso seria um absurdo. Era isso que o homem queria, estar no controle. Foi isto que o diabo colocou para o casal lá no jardim, que o homem poderia assumir o controle da situação, que ele poderia ser sabedor igual a Deus, ser inteligente igual a Deus, tomar decisão igual a Deus. É isso que é apregoado hoje nas doutrinas filosóficas do humanismo cristão. O homem sempre foi e sempre será induzido a se tornar o centro das questões. Para isso ele teria que eliminar a soberania de Deus, o que é impossível. O homem pode ter se modernizado, se emancipado, ele pode até ser reformado nos seus conceitos e valores segundo o seu próprio estatuto do que é certo ou errado, mas diante de Deus e da sua palavra santa, imutável, inerrante, sem sombra de variação, falo da Bíblia Sagrada, ele continua sendo um miserável pecador, destinado ao inferno se não se arrepender dos seus pecados e delitos cometidos contra Deus. Conforme nós já lemos no Salmo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, armado e teso está o seu arco. Se o homem não se converter. E é o que a maioria não vai fazer, é se converter. A não ser que sua Bíblia diga diferente da minha. Mas a minha diz que a porta é estreita, que largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram. Mas estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz para a vida, e são poucos. O homem sempre quis viver independente de Deus. Ele recebeu essa herança maldita do pecado, do diabo, desde o dia em que desobedeceu a Deus, fazendo o que Deus disse que não devia ele fazer. A palavra de Deus e os seus mandamentos são limites para o homem. E o seu castigo é para impor medo, para que não tente ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, pois o que o homem, se não somente
Pois o que é o homem, senão somente pó? O que são os poderosos, senão somente vermes? Assim se refere a palavra de Deus, quando trata da soberba, da prepotência do homem e dos governantes que não temem a Deus. Veja aí o que diz o Salmo, capítulo 9, versículo 19 e versículo 20. Salmo 9, versículo 19 e versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Levanta-te, ó Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Incute-lhes medo, ó Senhor, que as nações saibam que são constituídas por meros homens, são meros seres humanos, destinados à morte. Vale destacar, meus irmãos, que o ministério terreno de Jesus, além de pregar os princípios da salvação por meio do evangelho da graça, ele amarrou o enganador. Ou seja, ele limitou a atuação de Satanás, deixando o caminho da salvação livre do poder que o príncipe das potestades exercia até aquele presente momento em que Jesus Cristo chegou e reinou, ou passou a reinar nos corações dos seus primeiros discípulos. Por exemplo, no tempo antes de Jesus vir ao mundo, quando você lê o livro do profeta Daniel, você vai ver isso. Até as orações ele tinha o poder de interceptar. Então tinha um poder descomunal. Mas esse poder, essa força, ela foi realmente dominada por Jesus Cristo. Agora Jesus o destronou do seu trono de poder e domínio. O diabo foi vencido, é o famoso já e ainda não. Por quê? O que significa esse já e ainda não relacionado a Jesus estar reinando, ao diabo estar preso, dominado ou não? Ou seja, o diabo ele está julgado e condenado sim e ainda não. Por quê? Porque ele ainda tenta as pessoas e subjuga muitos. Isso significa que ele tem algum domínio e poder sobre as pessoas, mas com certo limite. Então ele está julgado, nós sabemos que ele já foi condenado, mas ele não está preso. Ele não está numa jaula totalmente lançado no devido lugar, que ele será lançado no finalzinho dos tempos. Então é o já e ainda não. Ele foi vencido, ele foi julgado, condenado e ainda não. Ele ainda exerce por permissão de Deus as suas atrocidades. Jesus reina? Sim e ainda não. Porque ainda não veio buscar a sua igreja, mas ele reina na vida da igreja e por fim reinará sobre todos os reinos, e nenhum poder mais pode atrapalhar a sua obra, e o diabo jamais poderá mais oprimir nenhum servo de Deus, quando Jesus vier para levar a sua igreja. Mas ele reina hoje, reina na vida da igreja, nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas uma coisa eu quero que você entenda, veja esses textos comigo. Marcos capítulo 3, versículo 27, aqui o diabo, o valente, ele é amarrado e seus bens são saqueados, conforme está aí em Marcos 3, 27. Jesus o valente veio, entrou na casa do valente, o amarrou e saqueou os seus bens. Suas forças, seu poder foi limitado à medida que esse valente afrouxasse as cordas que segura os seus braços de violência. João capítulo 12, versículo 31, aqui o diabo ele é expulso do seu trono, não da terra, como alguns dizem. O diabo não foi expulso da terra ainda, o diabo está na terra. Então aqui em João capítulo 12, versículo 1, quando diz que o príncipe deste mundo foi expulso, não está falando expulso do mundo, mas de um trono, de um poder, de uma autoridade que ele exercia com muito poder,
mas que a morte de Cristo, a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição, fez com que este ser infernal, ele saísse vagando pelo mundo, rodeando a terra, e não exatamente em um trono de poder e autoridade, como nos indica que ele vinha exercendo em todo o período antes de Cristo se revelar como o Messias. Sabemos que ele foi precipitado na terra, conforme está em Apocalipse capítulo 12. Então, quando ele foi precipitado do céu, foi na terra. Na terra ele assumiu uma primazia, uma autoridade, e por isso que quando você lê o Antigo Testamento, você vê realmente tantas guerras, tanta violência, tanta coisa, porque ele está ali realmente dominando, reinando sobre aquelas nações pagãs. Conflito realmente ali dos anjos visíveis, principalmente no livro de Daniel. Mas quando Jesus chega, Jesus entra na casa do valente, amarra suas forças, destrona ele do seu trono de primazia na terra. Mas ele está na terra. Na terra ele assume um trono, mas agora com a vinda de Jesus, morte e ressurreição, ele perde a primazia, ele tem suas forças limitadas, porque ele foi vencido, amarrado por Jesus, o valente de Deus, que saqueou seus bens. Isto aconteceu na cruz e na ressurreição dentre os mortos. Agora em Apocalipse capítulo 20, ele será amarrado por um período de tempo, e depois expulso definitivamente para a sua prisão eterna. Então tem os propósitos de Deus, tem a condução de Deus. Então esses textos vão mostrando etapas desse julgamento. Deus é tão justo que ele vai revelando em etapas esses julgamentos, até culminar, até com um ser desprezível, terrível, cruel como esse. Deus os reservou em prisão, como diz a palavra, para o juízo final. Apocalipse capítulo 20 fala dessa prisão, um tempo em que ele vai ficar impedido de tentar as nações. Hoje ele está tentando as nações, ele está tentando as pessoas, certo, com um poder limitado. Mas ali definitivamente a palavra revela que ele vai ser lançado no seu lugar, que foi preparado para ele, como diz o Senhor Jesus em Mateus. Lugar chamado inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas outros textos, meus irmãos, nos asseguram a vitória que Jesus trouxe para os que creem. E que o diabo não mais tem esse poder de impedir o acesso. E aí quando nós lemos Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, vai nos mostrar ali realmente o nosso triunfo, a nossa vitória, porque o escrito de dívida que havia contra nós, Jesus cravou ali na cruz. Quando nós lemos Hebreus capítulo 2, versículo 15, o texto vai dizer que não vivemos mais sob esse domínio, que aquele que tinha o império da morte não tem mais esse império, porque Cristo assumiu o controle. Então nosso Senhor, Ele reina sobre a igreja, sobre nossas vidas, por isso que nós não temos mais o temor, e por isso que nós temos acesso direto ao trono da glória, o trono de graça, e podemos cada dia realmente viver uma vida plena, uma vida de santidade, uma vida de progressão espiritual. Mas isso só foi possível quando o Espírito Santo passou a habitar em nós, quando aconteceu o novo nascimento. Então hoje em Cristo eu posso dar seguimento ao que diz, por exemplo, o texto de Isaías 1,16: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Hoje eu posso me purificar. Hoje eu posso me limpar, porque eu já fui banhado, ou seja, eu posso adentrar, eu posso mergulhar, como diz Hebreus capítulo 10, tende pois ousadia para adentrar no Santo dos Santos. Então não há mais impedimento para os crentes, a igreja tem acesso livre para estar na presença de Deus. Não é possível fazer isto estando morto, na inércia do pecado, mas uma vez lavado e remido pelo sangue de Jesus, sim. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual, meu irmão. Santifiquemo-nos na palavra do Senhor, convertemo-nos cada dia mais ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus nos corrige, Deus nos repreende para a nossa conversão, é o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, versículo 23, convertei-vos pela minha repreensão. Deus nos repreende para a nossa conversão. Onde você está, meu irmão?
Qual o seu estado de consciência neste momento, meu amigo ouvinte? Porventura esta palavra não lançou nenhum raio de luz no seu coração, por mais distante que ele esteja de Deus? Se você foi atraído por esta palavra, dura coisa, eu quero dizer para você. Se você compreendeu, se você entendeu esta palavra, eu quero dizer para você que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Deus está te chamando hoje. Por que deixar para amanhã a sua decisão? Aceite a Jesus hoje, onde você está. E para encerrar esta palavra nesta noite, neste finalzinho de tarde, eu quero ler com você 2 textos das Sagradas Escrituras para você refletir e você tomar uma decisão de fé, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Primeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos, se rejeitarmos a tão preciosa salvação? E por último, eu quero ler Romanos 10, versículo 8 ao versículo 13. Mas que diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como está escrito: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor agora, você será salvo. Se você convidar a Jesus para entrar no seu coração, Ele vai entrar agora, como diz a palavra de Deus em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouviu a voz e está fazendo esse convite, é porque Deus falou com você. É porque o Espírito Santo convenceu você. Você não tomaria essa decisão onde você está em casa. Você não refletiria sobre isso se o Espírito Santo não tivesse falado com você. O pensamento que tem na sua mente nesse momento é resultado de Deus ter falado com você. Então, não protele a sua decisão, porque terrível coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não protele a sua decisão. Se você compreendeu hoje, talvez você esteve ou está ainda ouvindo essa mensagem ao lado do seu familiar, talvez meio envergonhado, mas sentindo por dentro o quebrantamento, sentindo por dentro aquele aperto, aquela responsabilidade, aquela culpa, e talvez pensando em 1000 coisas na sua vida. Esqueça tudo que você está pensando e aceite pela fé Jesus. Você pode estar convidando aí o seu familiar para orar com você. Você pode estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus agora. Você pode até estar ouvindo essa mensagem depois de tantos dias dela ter sido pregada aqui na igreja, e o Espírito Santo, que sonda os corações, nesse momento está contemplando você, talvez daqui a 1 semana, 2 semanas, a 1 ano que você vai ouvir essa palavra, porque a palavra se renova cada dia, não fica velha, e que Deus possa assim estar fazendo a obra de redenção, remindo você de todos os seus pecados. E assim estaria orando nesse momento pela sua vida, pela vida de todo aquele que diz amém para a palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por mais esse momento na tua presença, através da pregação, através da tua palavra santa, Pai. Ó Deus, eu creio que a tua palavra falou a muitos corações nesta noite, Senhor, nesta tarde, nesse dia, enfim, que o teu Espírito Santo possa estar encorajando esse homem, esta mulher, esse jovem, esse adolescente a tomar essa decisão nesse momento, Senhor. Eu sei que nenhum acontecimento desse seria possível, Pai, se não fosse o teu Espírito Santo, principalmente hoje, diante de tantas oportunidades de entretenimento, de visualizações que existem. Alguém parar, meu Deus, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, só pelo teu Espírito, Senhor. E nós pregamos nessa confiança, Pai, porque se não fosse, não estaríamos aqui fazendo essa transmissão, Senhor. Pedimos tua misericórdia e compaixão por aqueles que ainda estão resistindo, que ainda estão endurecendo seus corações, ou mesmo não receberam um toque
que o Senhor tenha misericórdia e compaixão. O Senhor que é soberano e sabe o que é melhor, sabe o tempo, sabe a hora. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, a sua vida. Quarta-feira nós teremos o culto de oração, né? Na verdade não o culto de oração, mas a mensagem da palavra de Deus, transmitida pelo nosso irmão diácono Ricardo Feijão, às 19 horas. Próximo domingo é 28, é isso? É isso, né? 28, último domingo do mês, né? Então estaremos aqui pela manhã, às 8h30, haverá o culto infantil. Hoje foi uma bênção, uma coisa linda demais, né? Glória a Deus por isso. Que as crianças que porventura... 8h15? Beleza. Sei que você estava fazendo a cena para encerrar aqui. Eu digo... 8h15 o culto pela manhã, né? Então, as crianças que não assistiram hoje, então procurem assistir. Sei que é adulto que queira assistir também, vale a pena, né? Eu assisti hoje à tarde, uma grande bênção. E meus irmãos, no primeiro domingo do mês é o nosso encerramento, né, da campanha de missões. Hoje foi tratado no culto infantil sobre missões. As crianças estão lá com seus cofres em casa, botando as suas moedas, e que você possa, né, estar entregando a sua oferta, seja por meio daquele envelope que o pastor Chagas, nosso coordenador de missões, com tanto amor e carinho fez, colocando nosso nome ali. Então, se você tem um envelope e quer devolver o envelope com a sua oferta, faça isso, entregue para o irmão Jacques, o irmão Jacques entrega lá para o nosso tesoureiro. Ou se você quiser fazer o seu depósito, a sua transferência para a conta da igreja, você manda o recibo, identifica lá para o pastor Chagas ou para o nosso tesoureiro, o irmão Joaquim. Então, Deus nos abençoe. Hoje eu conversei com a nossa missionária Vera. Ela me respondeu, mas não deu tempo eu ouvir a resposta dela, mas eu creio que será assim, no dia 4, eu creio, né? Eu não ouvi ainda a resposta, mas ela já mandou aqui, o pastor Chagas já tinha falado com ela, eu creio que ela deve ter confirmado comigo, que eu falei com ela hoje, e creio que ela vai estar conosco no dia 4. Não sabemos se no dia 4, mesmo que o lockdown tenha reduzido as restrições, eu sei que vai ser um número pequeno, se tiver. Mas independente de qualquer coisa, nós vamos estar aqui, né, com a nossa missionária. Ela vai estar trazendo a palavra de incentivo, de motivação, e creio que vai ser um momento muito agradável para o pequeno grupo aqui na igreja e os que vão estar em casa ouvindo ali a palavra que a nossa missionária estará trazendo para nós naquele dia 4 de abril, tá bom? Então Deus abençoe e voltemos para os nossos lares na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Amém.